Neste vídeo vamos falar sobre a expansão urbana. As cidades são, na verdade, cada vez mais consumidoras de espaço. E isso é bem aparente em muitas das cidades portuguesas que têm vindo a aumentar o espaço que ocupam. Assim, todas as cidades têm duas fases de crescimento. Por um lado, uma fase centrípeta, de fora para dentro, em que se verifica uma densificação e uma concentração de gente e de atividades económicas. Mas esta fase dá mais tarde origem a uma segunda fase oposta, uma fase centrífuga, também muitas vezes considerada de desconcentração urbana, desconcentração do centro, mas em direção a outras áreas mais periféricas. Assim, a fase centrípeta corresponde sempre a um período inicial de crescimento da cidade. Nesta fase, há a criação de indústria, mas também de outras funções. As cidades começam a exercer uma atração sobre a população, originando êxodo rural e levando a que sejam atrativas para imigrantes. Mas também têm efeito semelhante sobre outras atividades económicas que vão encontrar na cidade cada vez mais potencialidade de crescimento e, portanto, vamos ter cada vez mais atividades de setor secundário e terciário. No entanto, a qualidade de vida urbana sofre. Começamos a ter uma diminuição da qualidade de vida da população das cidades. E é aqui que vamos ter um movimento relativamente diferente. Então, por um lado, temos uma crescente procura das cidades pela população rural e pelas atividades, e isto leva a uma concentração excessiva. Isto vai provocar a passagem de um movimento convergente, em que havia população e atividades a convergir em direção ao centro da cidade, para um movimento divergente, oposto também de pessoas e atividades. Surge então a tal desconcentração urbana, e esta desconcentração urbana vai provocar um aumento da extensão física da cidade e chama-se expansão urbana ou aglutinação urbana. Em Portugal, este fenómeno é relativamente recente, começou na segunda metade do século XX e intensificou-se particularmente a partir dos anos 80. Quando isto acontece, nós o que temos é uma fase centrífuga. Esta fase centrífuga é motivada pelos tais problemas que a fase centrípeta tinha originado na cidade. A cidade tornou-se poluída, tornou-se congestionada, principalmente no centro. O solo, devido à sua pouca disponibilidade, passou a ter um valor muito elevado. E então começamos a ter o tal movimento oposto, a população, a indústria, mas também o comércio e transportes, normalmente o comércio e transportes de maiores dimensões, saem da cidade. Isto só é possível precisamente devido ao desenvolvimento dos transportes coletivos e à generalização do automóvel particular de uma maneira geral. A expansão urbana tem muito que ver com os modos de transporte dominantes. Assim, numa primeira fase temos um período pedonal ou hipomóvel, que durou mais ou menos até 1890. Nesta fase, a cidade tem a dimensão que permite confortavelmente ser percorrida a pé. Mais tarde, a introdução dos caminhos de ferro e dos elétricos fez com que a cidade começasse a crescer ao longo dessas linhas de transporte. Mais tarde ainda, o período do automóvel gerou um aumento da cidade que se começou a prolongar ao longo das suas ruas e das pequenas e das estradas que iam sendo construídas. E, finalmente, surgiu-nos a Via Rápida. A Via Rápida fez com que a cidade crescesse muito para além dos seus limites originais, porque agora é possível muito rapidamente chegar a qualquer ponto. Esta expansão urbana é muitas vezes tentacular, ou seja, ela vai se prolongar ao longo das vias de comunicação. E, portanto, como veem aqui, estas vias de comunicação, vias rápidas, autoestradas, linhas de caminho de ferro, vão fazer com que os limites da cidade cresçam para se conformar àquilo que confortavelmente se consegue chegar em poucos minutos. Isto vai nos dar origem ao tal conceito da expansão urbana, que na realidade vai fazer com que, por um lado, tenhamos a constituição de áreas suburbanas, mas também de áreas periurbanas, e que iremos falar noutro vídeo, e depois das áreas metropolitanas, que no caso português são essencialmente as de Lisboa e do Porto. A suburbanização é a ocupação progressiva do espaço rural e é uma ocupação por habitações, por indústrias, por comércios e serviços.
Ela deve-se essencialmente à fase centrífuga da cidade. Mas existem uma série de fatores que levam a esta suburbanização. O desenvolvimento dos transportes urbanos e suburbanos coletivos e das vias de comunicação, mas também o uso crescente e a generalização do automóvel particular foram dois fatores que fizeram com que haja uma cada vez maior facilidade de deslocações e uma diminuição das distâncias de tempo. Isto, a par de outros três fatores, que era o facto do trânsito ser intenso dentro das cidades, de haver poluição atmosférica e sonora, mas também o elevado custo da habitação, fez com que as pessoas começassem a sair para fora das cidades, inclusivamente porque fora do núcleo urbano original existem vastos espaços rurais sem ocupação e que são ideais para a instalação de atividades que necessitam muito espaço ou então que queiram ter baixos custos. Ora, mas esta suburbanização vai gerar uma série de consequências. O afastamento entre o local de trabalho e de residência para muitas pessoas origina grandes movimentos pendulares diários. E isto vai fazer com que haja um congestionamento das vias de acesso às cidades, principalmente nas horas de ponta. O stress, o nervosismo, o cansaço e o aumento da distância-tempo são perfeitamente evidentes. Mas também o aumento das despesas com os transportes, uma vez que agora é necessário gastar dinheiro a chegar à cidade e muitas vezes isso começa a demorar muito tempo precisamente por causa das consequências anteriores. Mas não são as únicas. Começam a aparecer cidades satélite e cidades dormitório, o que em si não é necessariamente mau. Uma cidade satélite é uma cidade que tem funções que servem a sua população, portanto tem algumas funções que servem às necessidades da população, enquanto que na verdade numa cidade de dormitório praticamente a única função é residencial. No entanto, ocorrem consequências como a construção sem nenhum modelo de desenvolvimento e a paisagem fica com um aspecto muito caótico, muito desorganizado. Aumentam os bairros clandestinos. O aparecimento de bairros clandestinos é efetivamente um problema da suburbanização, mas também são destruídos solos agrícolas, particularmente no nosso país, em que esta urbanização é mais intensa no litoral do que no interior.